Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de francês e diretor do Estudo Idiomas. Aqui você pode aprender francês, inglês, espanhol e alemão. Se você tem interesse em aprender um desses idiomas, é só acessar o nosso site www.estudoidiomas.com. Como vocês puderem ver, hoje eu não estou sozinho, hoje eu vim acompanhado do professor Renato e vamos falar sobre os exames de proficiência da língua francesa. Bora lá, solta a vinheta. Muito bem, Renato. Então você poderia se apresentar para o pessoal que está assistindo, por favor? Tudo bem, Igor? Olá, meu nome é Renato, sou professor da Estudo Idiomas há mais de 3 anos já. Trabalho com o Igor no CACD, na diplomacia, para fluência na língua francesa, e agora a gente está lançando aí os exames de proficiência, né, para a gente praticar a língua e trabalhar na formação, na preparação dessas pessoas que estão interessadas em confirmar o seu conhecimento no idioma. Perfeito, maravilha. E você pode falar um pouquinho da sua formação, da sua experiência com os exames? Sou professor de francês, geral, francês língua estrangeira, tenho formação em letras língua francesa, formação em língua portuguesa também, um mestrado em tecnologias educacionais e mais de 10 anos de experiência com a língua francesa, sempre aprendendo. Maravilha. Então eu estudei com o professor Renato também na UFRN, né? A gente se formou lá, foi lá que nós nos conhecemos, né? Então, bora lá. Para começar o vídeo vai ser assim. A gente vai fazer uma pequena introdução falando sobre o que são os exames e para que servem os exames de proficiência. E depois a gente cada um vai pegar uma perguntinha que a gente já fez aqui antes do vídeo, né? E a gente vai responder e conversar sobre ela, tá bom? Então, bora lá. Então, para começar, né, a introdução. O que são os exames de proficiência para a língua francesa? Os exames de proficiência, eles servem para atestar o seu conhecimento no idioma, né? No caso do francês, a gente tem, por exemplo, a proficiência que você vai atestar o seu conhecimento para um mestrado, para um doutorado, né? E aí você vai fazer uma prova de compreensão escrita e também você vai fazer uma tradução de um trecho dado. Existem também as proficiências de organismos internacionais, como o DELF, DALF e o TCF. Essas proficiências, elas servem para aqueles alunos que ganham uma bolsa, por exemplo, a CAPES, ela faz uma seleção e aí esses alunos eles têm a possibilidade de ir para um país de língua estrangeira. Maravilha. Então, ele serve justamente para isso, né? Para testar o seu conhecimento e na prática, o que seria isso, né? É você se candidatar a uma bolsa. Você também, em alguns processos de imigração, você acaba ganhando mais pontos se você atestar o seu conhecimento da língua francesa, até mesmo dependendo do nível B1, B2, vai ter uma pontuação maior, né? E também para o emprego, né? Para você demonstrar que você também sabe falar francês, então é interessante também em processos seletivos, né? Então tem todas essas funções aí desses exames de proficiência, não só de francês, né, mas de todos os outros idiomas também, né? E basicamente, quando você faz uma proficiência para um mestrado, para um doutorado, você tem uma nota. Uma nota pode variar aí, 7 para cima ou 6, com média. E no caso da proficiência, de forma geral, dos organismos internacionais, para uma bolsa, é B1, B2, né? Então, basicamente é isso. Maravilha. Muito bem. Então, a gente elaborou algumas perguntinhas aqui e a gente vai puxando, né? E vamos respondendo aqui. Bora lá. Existe um exame mais fácil dentre os internacionais? Essa é uma boa pergunta, eu mesmo respondo, né? Sim, exato. Assim, para mim, se a gente falar de DELF, DALF e TCF, eu acredito que o exame do TCF seja um exame mais prático, mais objetivo. Você vai responder as questões de múltipla escolha,
né? Compreensão oral, compreensão escrita e estrutura da língua, que é a parte gramatical. Existem as provas, essas são as provas obrigatórias. As provas facultativas são de expressão escrita e de expressão oral. Estas, elas, assim, você não precisa fazer, digamos assim. Se for exigido, aí você vai precisar se preparar para elas. Caso contrário, não. Maravilha. Então, assim, os exames internacionais, né? Assim, os mais conhecidos são o TCF, o DELF e o DALF, né? São os 3 exames mais conhecidos. Existem outros também, né? Parece que o Quebec lançou, não foi? Um exame de proficiência Quebec também, tem, né? o TC, o TEF. O TEF. Exatamente, muito bem. Então, assim, dentre os mais conhecidos, o TCF parece ser o mais prático, né? Porque você pode fazer só a parte obrigatória, né? Como o Renato falou. E aí você diminui o número de habilidades que você precisa desenvolver para a prova, né? Porque o DELF e o DALF trabalha as 4 habilidades, né? As 4 habilidades e ainda gramática, né? Você tem aí gramática. compreensão oral, compreensão escrita, expressão oral, expressão escrita e a parte gramatical da língua. Exatamente. Muito bem. E isso estamos falando de língua francesa, exatamente. Perfeito. Muito bem. Bora lá, agora é minha vez. Vou pegar aqui uma perguntinha. Como é o exame para mestrado e doutorado? Muito bem. Posso falar mais especificamente do mestrado e doutorado para o UFRN, que foi com o qual mais trabalhei. Então, a gente tem algumas questões de interpretação de texto, se eu não me engano, são 5 questões de interpretação de texto, e depois temos uma tradução, né, um trechinho em francês para o aluno traduzir. E os alunos podem também responder a compreensão em português, né? Essa é uma grande vantagem, né? Então você só precisa mesmo mostrar que você entende, você compreende a leitura da língua francesa. Não precisa saber nem escrever e nem falar em francês para passar no exame de proficiência para mestrado e doutorado, mais especificamente aqui da UFRN. Mas existem outros tipos também de exames de proficiência. Eu já trabalhei, por exemplo, um que tinha a estrutura da língua. Então, além da compreensão do texto, os alunos precisavam também entender um pouquinho de gramática, né? Mas era bem tranquilo, assim, comparado com esses exames internacionais, o exame para mestrado e doutorado ele é bem tranquilo, né? Você não precisa assim, ter um conhecimento gigantesco da língua francesa para poder passar, né? Aquela compreensão da leitura e um conhecimento de gramática já faz com que você seja aprovado nesses exames de proficiência, né? Muito bem. Tem alguma coisa mais para complementar? E assim, falando em língua francesa, é uma língua próxima, né? E aí, a gente falar de compreensão, aquela pessoa que faz uma preparação, o que ela pode oferecer a mais na sua preparação é o conhecimento da língua portuguesa, né? Porque vai ter ali, são línguas próximas, que vem do latim, então isso vai facilitar muito. Uhum. Perfeito, perfeito. Mas mesmo assim interessante, né? Quem esteja buscando fazer um exame de proficiência para mestrado, doutorado, fazer uma preparação, porque aí você vai se sentir muito mais seguro na hora da prova, né? E os nossos cursos eles são voltados justamente para esses exames assim bem específicos, né? Então, se você tiver um modelo, a gente vai praticar justamente aquele modelo da prova que você está buscando fazer, prova da sua universidade, tá bom? Muito bem, próxima pergunta. Próxima pergunta. Como é o nosso curso? Então, vamos lá. O nosso curso de preparação para proficiências é aquele curso VIP, né? Você vai ter o encontro com o professor ao vivo e você vai realizar simulados, também vai fazer a prática com leitura, a compreensão textual. Se a gente precisar realizar aquela preparação para a expressão oral ou a expressão escrita, a gente faz também, né? Tudo isso com o foco no material, no edital da proficiência, isso se tratando de mestrado e doutorado, né?
E falando em DALF, TCF, a gente também faz simulados nesse sentido, né, para uma preparação de excelência. Perfeito. É justamente isso, é um trabalho bem específico no que você precisa para ser aprovado naquele exame, né? Seja de mestrado, doutorado, ou seja, os exames internacionais, o DELF, DALF, TCF, a gente vai fazer tudo ali naquele modelinho, né, das provas, né? Para que quando chegue a hora você se sinta seguro e consiga atingir um excelente resultado. Bom, muito bem, próxima pergunta, minha vez, né? Bora lá. E como se preparar para os exames? Acho que já foi mais ou menos aqui respondido, né? Então, nos cursos, a gente vai fazer essa preparação bem específica, né? A gente vai mostrar como a prova funciona, qual seria um modelo ideal, né? Tanto na escrita quanto na oralidade. Então, essa preparação do curso ela já vai ser muito útil para que você se sinta mais seguro. Mas é claro que você também precisa estudar, né, em casa, precisa também fazer a sua parte para conseguir passar nesses exames. Então, a dica que eu dou é a mesma da preparação, né? Então, assim como as nossas aulas são bem voltadas para a prova, o seu estudo também tem que ser bem voltado para a prova. Então, se você precisa, por exemplo, numa prova de DALF, né, fazer um monólogo de 10 minutos, por exemplo, então é interessante que você pratique esse monólogo durante 10 minutos sozinho também, né? Você pode se gravar falando, por exemplo, né? Isso é uma forma interessante. Você vai poder ficar ouvindo podcasts para melhorar a sua compreensão oral, lendo mais textos em francês para melhorar a sua compreensão escrita, escrevendo um pouquinho, então sempre trabalhando ali, além do curso, para que você consiga ter uma excelente nota, né? Então, essa é a dica que eu dou para você se preparar para a prova, além, é claro, do nosso curso, né? Exatamente. E na nossa preparação, na nossa comunicação ao vivo, a gente vai aprender estratégias para como responder uma compreensão oral, como entender um texto. Então, a gente aprende essas técnicas de leitura, técnicas de compreensão do texto oral, tudo isso na nossa preparação. Perfeito, muito bem. Minha vez. Qual é a diferença entre o DELF, o DALF e o TCF? Então, vamos lá. O DALF, ele é preparado com perguntas de compreensão escrita, compreensão oral, expressão escrita, expressão oral. Na compreensão escrita e compreensão oral você tem perguntas de múltipla escolha, você tem também, acho que não tem mais, você tem de responder perguntas de verdadeiro ou falso, né? Antes havia a possibilidade, eles pediam que você justificasse se a resposta, quando a resposta era verdadeira ou quando a resposta era falsa, você justificava. Agora não tem mais isso, você precisa apenas, no DELF, por exemplo, você precisa apenas dizer se é verdadeiro ou falso. Para o TCF, a gente já falou aqui, são perguntas de múltipla escolha. Você vem com um diálogo, uma frase, e lá vai ter uma coluna para ser preenchida e você tem 4 opções, né? E isso também, a gente falou de estratégias, para responder essas questões, a gente também trabalha com estratégias, né? Então, basicamente, essa é a estrutura dessas duas provas. Enquanto uma ela é mais complexa, porque ela vai trazer um texto para leitura e questões de múltipla escolha, essa outra, ela também tem textos, mas textos menores, quando a gente falar de compreensão escrita, mas a parte de gramatical, por exemplo, você tem um diálogo ou uma frase em que você precisa completar. E quando se fala de compreensão oral, a gente vai ter uma variação aí. Ora você vai escutar e precisar indicar uma resposta de A, B, C, D, que você vai escutar também no áudio. Ora, você vai escutar esse áudio e vai determinar a sua compreensão sobre esse áudio, 4 opções também. Então, a depender do nível, porque o nível vai aumentando,
né, a gente tem diferentes formas de fazer a pergunta ali no TCF. Uhum, perfeito. E eu acho também que, se eu não me engano, né, acho que uma grande diferença do DELF e da ASFA é que eles já são voltados para um determinado nível, né? Então, assim, você vai fazer o DELF A1, A2, B1, B2 e o DALF C1 e C2, né? E o TCF não tem isso, né? O TCF é uma prova única. TCF é uma prova única de 80 questões que você vai respondendo e ao final é feito um cálculo e que vai determinar se você tem nível A1, A2 até o C1, C2. Perfeito, muito bem. Então, se em um você já vai para um nível determinado, né? Já vai fazer a prova para aquele determinado nível. No TCF você vai fazer a prova toda e no final você vai saber o seu nível baseado nas questões que você acertou. Né? Muito bacana, muito bem. É a minha vez, bora lá. Já teve alguma experiência de sucesso na preparação dos alunos? Já, várias experiências. E isso é muito bom, né? Assim, a gente sabe que a gente está fazendo um bom trabalho, a gente está no caminho certo, né? Na preparação. Tanto alunos de mestrado e doutorado que foram aprovados, quanto também alunos para o DELF e para o DALF também fizeram as provas e obtiveram sucesso, né? Eu estava até comentando aqui antes do vídeo que eu publiquei um vídeo falando da minha experiência com o DALF e logo depois, 2 semanas depois, surgiram 2 alunos e aí a gente fez essa preparação e os 2 alunos foram aprovados também no DALF e eu fiquei bem feliz com isso. E a preparação ela foi justamente como a gente já comentou, né? Uma preparação bem voltada para a prova. Né? A gente fez vários simulados, tanto escrito, então, quando era um simulado escrito, né, o aluno fazia antes, eu pedia para ele cronometrar o tempo, e durante a aula a gente ia corrigindo, ia comentando, dando dicas de como melhorar o texto, para que na hora da prova ele tivesse essa segurança, e quando era a expressão oral também, a mesma coisa, né? Ele se preparava antes da aula, e durante a aula a gente fazia só a exposição oral, né? E aí a gente iria corrigir, a gente fazia algumas correções ali, eu dava algumas dicas e assim foi. E assim os alunos tiveram bastante sucesso, né? Mas eu, pessoalmente, nunca preparei nenhum candidato para o TCF, por exemplo. Mas já o professor Renato já fez isso, né? Exatamente, e são experiências de sucesso, né? Pessoas, por exemplo, que estavam com um nível bem elementar, tipo A1, A2, né? Fizeram a prova e conseguiram ali, com a preparação, atingir o nível B1, por exemplo, né? E com a experiência também com mestrado e doutorado, né? Também tem essa experiência e aquele que se dizia zerado, né? A gente faz a preparação e ele consegue alcançar aquela nota que ele estava necessitando para atestar a sua proficiência. Maravilha. O Renato falou aqui, eu me lembrei de um caso, até de um amigo meu, assim, que eu preparei ele para o exame de doutorado, né? Proficiência para doutorado. E ele foi aprovado e tudo. E outro dia a gente se encontrou, por acaso. E ele comentou com a minha esposa, assim, que eu tinha aberto as portas do francês para ele, né? Que a preparação, ela foi mais que a preparação para a prova, assim. Eu ensinei como ele, comentário dele, tinha ensinado como ele deveria estudar francês, né? Eu fiquei muito feliz com isso. Ele acabou gostando do idioma e estudando sozinho a língua também, mesmo depois de já ter passado no exame de proficiência, né? Então, é isso, muito interessante. Muito bem. Mais alguma coisa para comentar, para a gente fechar? Acho que convidar vocês para participar da nossa preparação de proficiência aqui na Estudo Idiomas, né? Vamos lá, vamos passar, vamos ter sucesso aí. Maravilha, gente. Aqui no link abaixo do vídeo, você vai encontrar o nosso material em PDF, nosso material explicativo, que a gente fala um pouquinho mais sobre como funciona o curso. Lá vou ter também as propostas de valores e você vai poder clicar no PDF e ir para o link de inscrição e começar os seus estudos aqui comigo e com o professor Renato para o seu exame de proficiência. Beleza? Então, até mais. Obrigado, professor Renato também. Valeu, Igor. Valeu, pessoal. Estamos esperando vocês. Tchau, tchau.